Fala galera, Delta aqui trazendo mais uma aula para você que está aprendendo a linguagem de programação Python. Essa aula vai contar com o conteúdo de operadores relacionais, aqueles operadores que são utilizados para comparar, eu quero que uma coisa seja igual a isso, diferente, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Tudo isso você vai ver em detalhe nessa aula, então fica ligado aí! Para ficar ligado em todas as novidades desse canal, é de muita importância que você esteja se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho, deixando o seu like aí também para dar esse incentivo para nós continuarmos produzindo esse material de qualidade para vocês. Vamos para a aula! Vamos começar nossa aula sobre operadores relacionais. Então aqui, como você já deve estar vendo aqui, esses são os operadores aqui que eu já vou estar explicando. Para que eles são utilizados, esses operadores relacionais? São utilizados para realizar comparações. Aí você deve estar perguntando, mas que tipo de comparações? Vamos aqui então compilar e ver quais são os tipos de operadores relacionais aqui. Temos uma tabelinha aqui, esse código no momento não é necessário você estar entendendo, é só para gerar nossa tabelinha aqui que fica organizado aqui. Nós temos aqui o significado e cada tipo de operador. Então nós temos que esse igual, agora sim vai ser igual a. Você vai colocar então alguma coisa antes dele e alguma coisa depois dele. E você vai, no caso, estar comparando se é igual. A saída deles é um booleano, então vai ser true or false. Então vai ser verdadeiro ou falso. E aqui nós temos então diferente de, que vai ser então esse exclamação igual. Então vou colocar alguma coisa aqui, por exemplo, um número 5 diferente de 4. Maior que então vai ser isso daqui que alguns da matemática costumam chamar de jacarezinho, alguma coisa. Então esse é o de maior. E menor que, então é o outro aqui que você tem essa função aí no teu teclado aí para você digitar esses dois caracteres aqui. Maior ou igual a, então você vai colocar o operador de maior e o sinal de igual. Menor ou igual a, então vai ser o operador, no caso, o jacarezinho de menor e o sinal de igual. Que significa esse? Lembrando que esses aqui você não pode trocar a ordem deles. Por exemplo, deixa eu criar uma célula aqui. 4 você não pode escrever igual, maior. Você tem que escrever na ordem que está aqui. Primeiro, esses dois aqui. Primeiro, então, o de maior ou de menor. Depois, o sinal de igual. Entendido? Senão, não vai dar certo. Aqui agora, sabendo qual que é cada tipo de operador, vamos ver uns exemplos bem simples, uns exemplos bem práticos, utilizando alguns números aqui, para você estar vendo aí como que utiliza cada um desses operadores aqui. Por exemplo, aqui nós temos, aqui a primeira linha é de comentário. Se eu quero escrever alguma coisa desse tipo aqui, essa linha basicamente é a explicação da linha de baixo. Print 1 igual 1. O que eu estou querendo dizer? Seria como se eu estivesse fazendo essa pergunta aqui. 1 é igual a 1? E eu vou ter minha resposta. True ou false. Então, o que vai ser? Então, minha resposta vai ser verdadeiro, né? Que true é verdadeiro, false é falso. Então, vamos compilar aqui Shift Enter no nosso Jupyter Notebook. Aqui nós temos 1 e é igual a 1? True. Então, no caso, é verdade. O que ele retorna aqui? Ele vai dizer se o que eu estou comparando aqui, esse é o operador relacional e todos eles são usados para fazer comparações. Então, o que eu estou tentando ver aqui nesse caso? Eu estou usando o operador igual a. Então, esse operador significa que se eu coloco alguma coisa antes e alguma coisa depois, ele vai me dizer se isso realmente é igual. Note que se, por exemplo, aqui eu coloquei duas coisas iguais, né? 1 e 1. Note se eu colocar, por exemplo, 2. Vamos ver qual vai ser a nossa saída? False. Então, é falso. Então, porque ele está falando dessa afirmação. Você está falando aqui que 1 é igual a 2. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Eu poderia também colocar aqui como uma string. Tipo, por exemplo, escrito delta é igual a delta. E ele vai nos retornar true. Note que se eu mudasse, por exemplo, aqui e colocasse já um minúsculo, ele já nos ia retornar que isso é falso, porque daí já não são iguais. Muda o maiúsculo para o minúsculo, ou
Se, por exemplo, eu ainda deixasse maiúsculo aqui ou tirasse uma letra, continuaria sendo falso. Esse, então, é o primeiro exemplo desse operador. Agora, os demais eu vou estar realizando só para números que acredito que já fica fácil de você estar entendendo. Aqui, no caso, nós temos outro operador. Diferente, no caso, esse que é o diferente de, esse operador, exclamação igual. Então, é diferente de 1? É essa pergunta que eu estou fazendo quando eu estou escrevendo esse print aqui. E eu vou ter a minha saída, vai ser verdadeiro ou falso, true ou false. Então, eu estou colocando aqui, é diferente de 1. Ele está falando que é falso. Por que é falso? Porque 1 nós sabemos que é igual a 1. Eu coloquei a mesma coisa aqui. Coloquei esse de um lado e esse do outro, que são a mesma coisa. Ele está falando que é falso? Não, porque esses daqui são iguais. Agora, por exemplo, se eu coloco 1 igual a 1 diferente de 5, vamos ver qual vai ser a nossa saída? É verdade, porque nós estamos afirmando 1 é diferente de 5. E ele dá essa resposta, então, que é verdade, true. Agora, vamos para o outro operador, que é o operador de maior. Aqui eu criei em uma variável, para você ver que eu posso criar uma variável. Note que aqui, ó, esse sinal de igual, só 1, eu estou atribuindo. Nessa variável vai estar armazenado não essa daqui quando dá print nela, mas sim a saída, que vai ser o true ou false. Dentro dessa variável vai estar armazenada essa saída aqui, que vai ser true ou false. Vamos ver então se 10 é maior que 11. Será que é verdade ou é mentira? Ou é falso, no caso? Então isso aqui é falso, porque 10, seguindo a ordem, né, dos números, 10 é menor, né? 11 é maior. Vamos colocar, por exemplo, aqui 12. 12 é maior que 11? A resposta é true, verdadeiro. Esses são os operadores aqui. Agora vamos para o exemplo de menor aqui. 15, print 15 menor que 16. Será que é verdadeiro ou falso? Você viu que ele segue basicamente a mesma lógica em todos os operadores. Só estou mostrando um exemplo de cada um para vocês entenderem aí, que fique de maneira mais clara. Então você sempre faz essas perguntinhas antes aqui. Quando eu coloco esse operador, eu estou fazendo a pergunta. O número ou alguma coisa que vem antes é menor que 16? Verdadeiro ou falso? Então 15 é menor que 16? E sim, é uma afirmação, né? Seguindo os números, vem então primeiro o 14, 15, 16. Então 15 vem antes, é menor que 16, de uma maneira mais simples de se explicar. Por exemplo, se eu coloco aqui 17 é menor que 16, nós vemos então que o 17 é um número que vem depois. Ele vai ser menor que 16? Então ele é falso essa afirmação. Note que em todos esses operadores a saída então vai ser esse booleano verdadeiro ou falso. Agora vamos para o operador de maior ou igual, que é esse operador aqui. Maior, então o jacarezinho, e o igual. Agora nós vemos o que? Também criei aqui uma variável, delta maior igual. E agora eu vou dar print aqui. 20. Quando eu estou colocando esse número aqui e esse operador, eu estou fazendo a seguinte pergunta. 20 é maior ou igual a 16? Vamos ver então se isso é verdade ou falso. Note que talvez você possa estar se perguntando, mas como assim o número vai ser maior e igual? Note que não é maior e igual, é maior ou igual. Ou ele vai ser igual ou ele vai ser maior. Vamos ver aqui, por exemplo. 20 é maior ou igual a 16? Temos essa saída de verdadeiro. Por exemplo, se eu coloco aqui 15 é maior ou igual a 16, é um estado falso. Note outra coisa agora, uma outra possibilidade com esse operador de maior ou igual. Se eu colocar, por exemplo, 16 é maior ou igual a 16, até então eu estava só comparando assim, né? Como ele fosse maior. Mas agora, quando nós colocamos 16 é maior ou igual a 16, vamos ver qual vai ser a saída, se é verdadeiro ou falso. A saída é true. E o que acontece? Então, 16 ele é igual a 16. Então, essa é a vantagem desse operador aqui de maior ou igual. E também vai valer para o de menor e igual. Que ele vai comparar isso daqui tanto se é maior ou se ele também é igual. Então, se eu coloco aqui
qualquer coisa que seja igual, ou no caso, o primeiro maior ou igual a isso, ele vai nos dar essa saída verdadeira. E caso contrário, né, se eu coloquei, por exemplo, 15 aqui, ele nos retorna falso. Agora outro exemplo. 15, utilizando o operador de menor ou igual. 15 é menor ou igual a 16? Vamos descobrir aqui, né? Que é basicamente eu realizar esta pergunta aqui que eu vou ter essa resposta se vai ser verdadeiro ou falso. 15 é menor ou igual a 16? É verdade, porque 15 é um número menor que 16. Agora, se eu colocar 18 é menor ou igual a 16? É falso, porque 18 é um número maior que 16. Então, esse argumento daí ele se torna falso. Agora, por exemplo, se eu coloco 15 e aqui também 15, o que vai acontecer? 15 é menor ou igual a 15? 15 não é menor que 15, mas 15 é igual a 15. Então, ele se enquadra nessa possibilidade aqui que nós vamos ver que é um estado verdadeiro, um estado true. Agora que nós já vimos como utilizar esses operadores, vamos ver aqui alguns exercícios. Aqui primeiro eu deixei um exemplo para vocês aqui e posteriormente mais exercícios. O exercício basicamente vai ser esse daqui. Em todos eles vai ser esse enunciado aqui, que nesse caso eu deixei como comentário aqui. Eu quero o resultado true, no caso verdadeiro, utilizando o operador, no caso igual igual. No caso é operador de igual, ou comparar se alguma coisa é igual. Então eu criei a variável delta é igual, atribuí a essa variável isso daqui. 0 é igual a 0, eu quero um estado que seja verdadeiro. Então vamos usar um print e ver se eu acertei. Então print delta é igual. É um estado true, como esse enunciado me pedia. Caso eu tivesse pedido aqui um enunciado que eu quisesse alguma coisa falsa, por exemplo, vamos então mudar aqui, deixa eu só apagar aqui, quero algo falso. Então eu teria que mudar, eu coloquei 0, eu poderia colocar qualquer coisa que fosse igual inicialmente, né? Agora eu quero que esse retorno aqui, essa saída, não seja mais verdadeira, eu quero que seja falsa. Por exemplo, 0 é igual a 5, eu sei que isso é uma mentira, então vai me retornar falso. E agora é isso que eu deixo de exercícios para vocês. Olha, deixei para todos os operadores aqui. Quero o resultado false, no caso falso, utilizando o operador de diferente, né? Esse exclamação igual. Quero o resultado false, utilizando o operador maior. Então aqui note que você pode usar número, strings, o que você bem entender que dê essa saída aqui. Então, o que tem que satisfazer? Eu quero que seja uma saída falsa. Aqui quero o resultado verdadeiro, utilizando o operador menor. Aqui foi utilizando o operador maior. Agora quero o resultado falso, utilizando o operador de maior igual. E quero um resultado verdadeiro, utilizando o operador de menor ou igual. Então, deixe aí nos comentários essa resolução, que depois eu vou estar olhando e corrigindo. Esse daqui eu não vou corrigir porque pode ser um exemplo genérico, qualquer exemplo que você queira utilizar aqui, como por exemplo, se eu quisesse uma igualdade diferente, eu poderia colocar 1 igual a 5 e ia me retornar falso. É só para vocês irem treinando, ver se vocês entenderam essa lógica aí desses operadores relacionais. Agora deixando para vocês mais um exemplo aqui, que vai servir de embasamento para o exercício final dessa aula. Faça um programa onde a pessoa informe a idade e o programa diga se ela pode ou não dirigir, baseado na idade informada. Considere se a pessoa tem 18 anos ou mais, ela está apta a dirigir. Então, nesse caso, nós queremos esse programa que a pessoa digita a idade e eu quero saber se ela pode ou não dirigir. Então, considerando que, como aqui no Brasil, se você tem mais de 18 anos, você já está apto a tirar a sua CNH, né? No caso, sua carteira de motorista. Mas aqui só vamos considerar, nem vamos falar nada em CNH, só vamos falar que se ela tem mais de 18, ela está apta a dirigir. Agora, a resolução desse é bem simples. Note que aqui, esse exemplo, ele foi feito de uma maneira bem simples, a resolução dele, porque ainda nós temos algumas certas limitações aqui. Uma das vantagens que você vai ver de utilizar os operadores relacionais vai ser quando nós chegar na parte de condicionais, que vai ser na aula da próxima sexta-feira, que nós vamos estar tratando desse conteúdo. Você vai ver que vai facilitar muito quando você entrar nos condicionais.
Agora, então, o que eu fiz? Eu criei a variável delta idade, então atribuí como a idade a um número inteiro, input, digite a sua idade. Print, você tem... e lembrando, né, que caso você não saiba como utilizar um input, utilizar o comando print, sugiro você a voltar nas aulas anteriores, porque nas aulas anteriores dão esse embasamento para você chegar aqui com todas essas ferramentas para você estar utilizando. Então eu dei esse print, você tem a idade mínima para dirigir, no caso uma pergunta, e se aparecer na tela ali a saída true, considere que a resposta é sim, você pode dirigir. Caso seja false, considere não, que você não pode dirigir. Então eu coloquei uma variável delta decisão, que vai receber o quê? Essa comparação. Delta idade maior ou igual a 18. Por que coloquei maior ou igual? Porque se a pessoa me informa uma idade, para ela poder dirigir, então se for essa saída dessa comparação verdadeira, se eu colocar, por exemplo, 19 maior ou igual a 18, então vai considerar que a pessoa está apta a dirigir, porque isso é verdade. Então vamos usar um print aqui, por exemplo. Vamos colocar minha idade. 19. Tem idade mínima para dirigir, né? Saiu o comentário daquele print. True. Então se a resposta é true, sim, eu posso dirigir. Agora vamos compilar novamente. Shift Enter. Se eu colocar a idade de 15 anos, você tem idade mínima para dirigir? False. Então, no caso false, eu não posso ainda dirigir. Né? Não pode dirigir, porque eu tenho a idade de 15 anos, que é menor que a idade mínima, que é 18. E, por exemplo, agora se eu coloco que eu tenho 18 anos, eu tenho a idade mínima para dirigir? Sim. Porque apareceu true aqui. Sim, eu posso dirigir. Essa é a importância de eu ter utilizado esse operador maior ou igual. Que aqui, então, mesmo que eu coloque o próprio 18, ele considera já que eu estou apto a dirigir. Para completar essa aula de hoje, eu deixo para vocês aqui um desafio supremo de número 4, então, dessa aula nossa de número 5. Também vai ser um programa parecido com esse anterior desse exemplo, que é o seguinte. Faça um programa onde a pessoa informe sua altura em centímetros e o programa diga se ela pode ou não entrar em um brinquedo de um parque de diversões, considerando que é necessário ter no mínimo 150 centímetros de altura. Note que a lógica é basicamente bem parecida com a desse exemplo, é só para você ir treinando, é só para ver se você entendeu a lógica desses operadores relacionais. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de operadores relacionais. A nossa próxima aula da quarta-feira que vem, nós vamos estar abordando os operadores lógicos, aí seguindo o nosso cronograma desse curso aí que foi descrito lá no comecinho da aula 1. Lembro vocês para ficarem ligados, então não perder nenhuma aula, então se inscreve no canal, ativa o sininho ali, as notificações, para você ficar ligado, antenado, assim que sair aula nova você possa estar aprendendo a linguagem de programação Python, que é essa série que nós estamos vendo no momento. Caso você não tenha visto nossos vídeos anteriores, recomendo também que você dê uma olhada lá para que você possa estar acompanhando, porque esse conteúdo está sendo preparado para você que nunca viu nada de linguagem de programação e possa estar aprendendo com a maior facilidade aí. Não esqueça também de deixar seu comentário aí com suas dúvidas, suas sugestões para as próximas aulas, suas críticas também. E essa foi a nossa aula de hoje e até a aula que vem na quarta-feira. E até mais!